Olá pessoal, todos bem-vindos a mais uma aula do canal Gênios da Física. Na aula de hoje nós vamos continuar a resolução do livro texto Moisés no Sensvai, curso de Física Básica, volume 2. Vamos falar sobre dinâmica de fluidos. Vamos resolver o problema 2 deste capítulo, tá? Então vamos ler o enunciado do problema e em seguida resolvê-lo. Então o problema 2 diz o seguinte, né? Um reservatório de paredes verticais colocado em um terreno horizontal contém água até uma altura Hzinho. Se abrirmos um pequeno orifício numa parede lateral, letra A, a que distância máxima Dzinho da parede o jato de água que sai pelo orifício poderá atingir o chão? Letra B, em que altura deve estar o orifício para que a distância máxima seja atingida? Então esse problema, pessoal, ele é um problema que eu vou relacionar ele com um aparente paradoxo, tá? E eu vou explicar o porquê. Então, eu vou resolver o problema e no final vou trazer essa discussão à tona e esclarecer alguns pontos importantes, tá? Então, você tem aqui um reservatório, né, que contém água, e essa água tem uma coluna de água com uma altura Hzinho, né? E uma gravidade G, e você quer saber exatamente qual aonde você deve colocar um orifício, né, na parede lateral para que ele tenha um máximo de alcance, ou seja, a distância da onde ele horizontal, da onde o furo está, né, na base lateral do recipiente até um ponto A, né? Então, qual é essa distância que eu chamei de Dzinho, né? A distância de O para A, qual é essa distância máxima? Se eu quero ter essa distância máxima, para que a altura, o desnível desse furo, ele tem que estar em relação ao nível aqui da água, tá? Então, esse é o objetivo da resolução desse problema. Eu vou fazer uma leve alteração para puxar depois a discussão sobre o paradoxo, né? Então, eu vou colocar esse recipiente com as mesmas condições, né? Desnível, altura da coluna Hzinho. E aí aqui, H grande, né? É exatamente o desnível entre o nível da água e o furo, onde vai sair a água, o escoamento, né? Tem uma gravidade G. Eu coloco todo esse sistema em cima de uma mesa, por exemplo. E essa mesa tem uma altura Z0. Então, vamos ver como é que fica a resolução desse problema com essa pequena alteração, né? Colocando todo o aparato em cima de uma mesa de altura Z0. Então, primeiro você quer determinar qual é a velocidade de saída do jato. Então, para isso, você chama de ponto 1 e ponto 2. E você, ao fazer isso, você pode usar a equação de Bernoulli, né? Por esses dois pontos. Então, você sabe que a equação de Bernoulli para o ponto 1 é dada desse jeito e para o ponto 2 é isso aqui. Então, essa soma é uma igualdade, é uma constante. Então, o que tem no ponto 1 é exatamente o que tem no ponto 2. As pressões são iguais, você pode cancelar. Eu vou considerar o nível da água como sendo o nível Z igual a 0. Então, Z1 é igual a 0 aqui, ó, o nível da superfície da água. E como esse desnível ele vai gradativamente abaixando muito lentamente, eu vou considerar, né, se esse orifício for muito pequeno, ele vai abaixando gradativamente o nível da água. Então, essa velocidade de 1 é aproximadamente 0. E quem é Z2? Z2, de acordo com a nossa escolha, né, ele está no eixo Z, só que para baixo, né? Lembra que eu estou adotando o eixo Z positivo a partir do nível aqui da água para cima, positivo, e para baixo negativo. Então, ele está no desnível menos H, o ponto Z2. Aí você chama de V2 exatamente o que eu chamar de V0 aqui, que eu vou já relacionar com a equação do alcance. Então, quando você isola o V2, né, você vai obter a equação de baixo, coloca o ρ em evidência, né? Ρ é a densidade do líquido. Você obtém aqui o resultado da velocidade de saída ao quadrado, é 2gh, né? Perceba que esse resultado não depende do líquido, né? Da densidade do líquido. Pois bem, agora com esse resultado, que eu encontrei a velocidade de saída desse jato, vamos agora relacionar essa velocidade como se fosse um lançamento oblíquo. E aí eu vou relacionar aqui com a equação do alcance. Mas para isso, lembra que lá no lançamento oblíquo, né, nós temos a chamada equação da trajetória. A equação da trajetória é dada por isso aqui, z, tangente de θ0, x menos
gx² sobre 2b0² cosseno de θ0². Então, o ângulo de lançamento aqui, esse ângulo aqui é totalmente um lançamento na horizontal, quando o jato sai do ponto 2. Então, o ângulo de lançamento é nulo. Então, tanto a tangente é nula e o cosseno desse mesmo ângulo é 1. Perfeito? Então, eu vou colocar aqui, vou anular esse termo, aqui eu vou agrupar. Esse V0 é exatamente essa velocidade que eu encontrei, a velocidade de saída do jato aqui no ponto 2. Perfeito? Z é a coordenada vertical e X é a coordenada horizontal, de acordo com a nossa escolha de referencial aqui. Pois bem, então aqui na parte de cima, né, eu anulei o primeiro termo da tangente, ficou esse camarada. Quem é V0² é 2GH grande. Desculpa. E aí você tem 2 vezes 2 dá 4, hx² sobre 4h. Negativo. Então está aqui a relação entre Z e X, a coordenada Z vertical e X horizontal. E aí eu quero saber exatamente qual é a equação do alcance, né, para o nosso problema. Lembra que eu quero relacionar o alcance com a mesa. Então eu vou pegar qual é o desnível, né, do ponto de saída do jato até atingir aqui o nível do solo. Então esse desnível H vai ser, veja, essa diferença aqui, essa distância, né, vertical, é o Hzinho menos o H grande, e eu vou somar essa quantidade com Z0, que é a altura da mesa. Então eu quero saber exatamente qual é o alcance gerado para esse desnível, que é menos Hzinho menos H grande, mais Z0. Então, exatamente aqui, eu vou substituir no lugar do Z essa diferença aqui, ó, esse desnível. Quando você substitui, você vai isolar o X. Quando você isolar o X, você, depois de fatorar e tal, você encontra uma relação do alcance X, depende 2 vezes a raiz quadrada do H grande, Hzinho menos H grande, mais Z0. E aí, se eu quero obter o alcance máximo, eu preciso derivar essa função em relação a H, porque eu quero saber qual é a relação de X com a posição do orifício na parede lateral do recipiente, ou seja, com H grande. Então, eu vou derivar X em relação a H e eu vou calcular o chamado, qual é o desnível máximo que eu vou ter o alcance máximo, que eu chamei de H máximo, igual a 0. Então, você deriva essa expressão aqui, ó, para X igual a 0. Quando você faz isso, você encontra exatamente que essa relação, né? E aí, se você isola o H, eu vou chamar de H máximo, você vai obter que H máximo é a metade de H mais Z0. Agora sim, nós vamos resolver o problema proposto pelo Moisés no caso 1, e no caso 2, em seguida, eu vou falar sobre o paradoxo aparente. Então, o Moisés diz que o problema do Moisés não tem a mesa. Se não tem a mesa, eu vou considerar Z0 igual a 0. Quando você faz essa escolha, o que vai acontecer? Z0 igual a 0, então aqui é nulo, a altura máxima é exatamente a metade do nível da água do recipiente. E esse alcance máximo X, eu vou chamar de Dzinho. Quando você substitui, né, já encontrei aonde a posição do furo na parede lateral tem que estar, qual é a distância que ela tem que estar do nível da água. Exatamente H sobre 2, se Z0 for 0. Para achar o alcance, eu substituo na equação que nós tínhamos em cima, né? Aqui lembra que o H máximo vai ser H sobre 2, o Z0 é igual a 0. E eu vou resolver para o X, encontrar qual é o alcance para esse desnível máximo. Quando você faz isso, depois de umas etapas, né, Z0 igual a 0, H grande H sobre 2, cancela, relaciona e encontra que Dzinho é igual a H. Ou seja, se você tem um recipiente sem ter a mesa, e aí você quer saber qual é a posição do furo para a saída da água, para ter o maior alcance, essa posição do furo, esse desnível, tem que ser uma altura Hzinho, que é a metade desse nível da água total. Né? O ponto médio, é o ponto do meio, né? H sobre 2. Quando você escolhe essa posição, faz o furo, o jato que sair daqui,
ele vai ter o maior alcance, e é uma distância D, e essa distância D é exatamente igual ao nível da água inicial. Perfeito? Agora vamos resolver o caso 2. O caso 2, que é o caso extra, né, que não está no Moisés, é exatamente você considerar agora a mesa, né? Considerar a mesa, e essa mesa vai ter um desnível aqui de Hzinho. Então, se você faz essa consideração, o H máximo vai dar metade da soma H. Lembra que o H máximo é a metade de H mais E0. Se o Z0 é igual a H, então vai dar 2H. A altura máxima vai dar Hzinho. Tá? Então, enquanto que, se você substituir os mesmos valores para o alcance X, eu vou chamar essa distância agora de dtil. Então, aqui vai entrar Hzinho, e Z0 igual a H. Corta, vai dar H quadrado, tirando a raiz quadrada dá 2H. Então, o dtil vai ser 2H. Então, perceba, se eu quero agora, com a mesa, ter o maior alcance, esse maior alcance tem que estar uma distância lateral horizontal de dtil, e esse dtil é exatamente igual a 2 vezes Hzinho, porque então é a altura da mesa, que eu chamei de Hzinho, mais o nível da água, que é Hzinho. Então dá 2Hzinho. Então essa distância daqui do ponto O' até o ponto B, que eu chamei de dtil, é 2 vezes essa altura Hzinho, ou seja, é essa altura H mais H, tá? E aonde eu devo fazer o furo na parede lateral do recipiente para que essa água, ao sair, tenha um maior alcance, dtil? Tem que fazer o furo exatamente na parte mais baixa desse recipiente, uma altura Hzinho, né? Exatamente lá embaixo, onde a pressão, pela lei de Steven, é a maior, né? Porque a pressão cai, ela aumenta com a profundidade. Então, em resumo, olha só que interessante. Eu vou fazer a discussão, né? Então, o caso interessante aqui é o seguinte: o caso 1 é o caso do Moisés, o caso 2 é o caso extra. Então, o caso 1 é sem a mesa, eu não desenhei a mesa aqui, ó. Tu só tem o recipiente, e aí digamos que você tem esse recipiente, tem um nível de água Hzinho, e você faz 5 furos na parede lateral. Desses 5 furos na parede lateral, a pergunta interessante é a seguinte: qual é o que vai ter o maior alcance? O alcance é a distância lateral, é a distância, por exemplo, da base aqui, né, que eu chamei de Dzinho, essa distância daqui até o ponto A, por exemplo. Então, de todas as possibilidades aqui, né, sujeito a uma gravidade G, de todas as possibilidades de furos na parede lateral, o único que vai ter maior alcance é exatamente no ponto P. E o ponto P está exatamente na metade da distância do nível da água inicial. Então, se você pegar esse Hzinho e dividir por 2, você vai ter um furo exatamente no ponto P. E nesse ponto P, o alcance, a distância lateral, que eu chamei de D, é a maior possível. E essa distância é exatamente igual ao nível da água inicial, que é Hzinho. Tá? Então, aqui a altura máxima vai ser na metade desse H. Já o caso 2... perceba, o caso 2 é exatamente igual ao problema anterior, só que agora ele está sobre a mesa. E essa mesa tem uma altura Z0 igual a H, ou seja, igual ao nível da água inicial. Então, das 5 possibilidades, quem vai ter o maior alcance aqui vai ser exatamente o ponto C, ou seja, o ponto mais baixo. Então, no ponto C, quando você calcula o alcance máximo vai dar exatamente 2 vezes, dtil, que é 2 vezes Hzinho. Então, olha só que interessante, né? Um aparente paradoxo. No caso 1, você tem o maior alcance. Para ter o maior alcance, não é quem está no ponto mais baixo, por exemplo, não é o ponto C, que teria a maior pressão, teria maior velocidade de jato aqui, porque ele está numa posição mais no fundo do recipiente, né? Lembra da lei pela equação de Bernoulli? Quem tem a maior velocidade é quem tem o maior desnível, quem está mais baixo lá no fundo do recipiente, né? Então, quem tiver no ponto C, por exemplo, o ponto C, ele tem a maior pressão, tem a maior velocidade, mas, entretanto, ele não tem o maior alcance para o caso 1, porque não tem a mesa,
tá? Já para o caso 2, com a mesa, exatamente o fato dele estar no ponto mais baixo, ele vai ter maior pressão, né? De acordo com a lei de Stevens, vai ter maior velocidade e vai ter também o maior alcance, mas com a mesa. E aí você mostra que esse detil é 2 vezes H, essa altura mais essa, tá certo? Então isso um paradoxo aparente, né? Então eu esperaria que aqui, onde tem maior alcance, onde tem a maior pressão, que é o ponto C, mas não é o ponto C, é o ponto P, né? E aqui com a mesa é exatamente como nós imaginamos, né? De acordo com as leis físicas, né? Você vai ter no ponto C o maior alcance, porque tem maior pressão, maior velocidade de saída do jato, tá certo? Espero que todos tenham gostado. Até mais e bons estudos.